O tema da mensagem é a arte de enxergar além do real. A arte de enxergar além do real. Nós sabemos, queridos, que a vida não é fácil, né? Não precisa a gente ler na Bíblia, não precisa ser cristão para a gente ser notificado que a vida é uma luta. E muitas vezes a maior luta, as maiores batalhas que travamos são batalhas internas, batalhas conosco mesmo. Hoje, um dia de domingo, de descanso, eu creio que muitos de vocês chegaram aqui lutando muito contra vocês mesmos, lutando muito com algo na vida de vocês, se questionando, se degladiando internamente, porque enfrentamos batalhas por fora e enfrentamos batalhas por dentro. Por dentro ninguém vê, só Deus e você. Mas por fora muitas vezes as coisas são visíveis e não temos como negar. E muitas vezes, mediante essas pelejas, essas lutas, a realidade que a gente enfrenta, ela tenta o tempo todo nos paralisar. Quando nós éramos pequenos, nós ouvimos as histórias, nós conseguimos viajar nas histórias, nós usávamos as nossas imaginações, mas a realidade o tempo todo fica querendo dizer para você que não use a sua imaginação, não ouse sonhar, não ouse ver além daquilo que já está na sua frente. A vida é assim mesmo, ela é amarga, ela é dura, ela é absurda, é fel. É assim que as pessoas são, é assim que você tem que ser, é assim que é. O tempo todo ela tenta tolir essa criança que consegue trazer a imaginação, consegue lidar com a imaginação, consegue romper os limites da realidade. Os poetas estão sendo cada vez mais extintos, porque os poetas também rompem os limites da realidade. Os contadores de histórias também têm sido poucos, porque os contadores de histórias também rompem os limites da realidade. E aqui, meu irmão, nós encontramos alguém que ousou romper os limites da realidade. Encontramos duas pessoas, Josué e Caleb, que conseguem entender que a realidade final não é aquilo que nos apresenta. A realidade final não é aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos somente. Porque se nós pararmos e observarmos tudo aquilo que codifica o nosso interior, é fruto daquilo que nós vemos, daquilo que nós cheiramos, daquilo que nós sentimos. Não é verdade? Daquilo que nós vemos, são os sentidos. E ele nos engana. Os sentidos nos enganam. Quantos de nós já não fomos afetados na nossa percepção? Quantas vezes nós jogamos todas as fichas em determinada coisa e aquilo deu errado, aquilo não era nada daquilo que a gente pensou. E quantas vezes também nós deixamos de apostar e era aquilo, não é? Então, dois espias aqui, eles conseguem olhar além da realidade, além de ver uma árvore, eles conseguem ver coisas que a gente perdeu hoje. Eu quando olho para uma árvore, o que você vê? Você vê a árvore, não é isso? Você perdeu a capacidade imaginativa, imagética. Você perdeu a capacidade de sonhar. E a árvore denuncia isso para você. Porque você não consegue ver os nutrientes que a raiz está absorvendo para manter aquela árvore viva. Você não consegue ver o oxigênio, a fotossíntese que é feita durante a noite, a respiração da árvore. Você não consegue ver a vida, você não consegue ver tudo aquilo que está por trás daquela coisa inerte na sua frente, porque você só vê a árvore. E Deus nos chama para ver além da árvore. Deus nos chama para ver além dos nossos sentidos. Como Josué e Caleb conseguiram manter a sua confiança, como eles conseguiram vencer o senso comum. E é isso que eu queria trazer para vocês. Desconfie do senso comum. Desconfie do seu senso comum. Duvide do
seu senso comum. Porque todos nós, o tempo todo lidamos com questões que não nos aprofundamos, não sabemos. E aí a gente fica com senso comum. Ah, nada dá certo mesmo, ou então nada vai mudar, ou então eu nasci para sofrer mesmo, ou então eu não tenho sorte no amor, então eu não tenho sorte naquilo, então a melhor vida aos céus é o azar. É o senso comum. Não nos aprofundamos. Se você parar num bar, você vai ver que existem vários técnicos ali, né? Cada um daquele ali sabe mais do que o Filipão, a escalação correta da seleção. Né? Você entra de repente numa oficina, você ouve o cara falar de política, né? Como deveria ser. E se o cara é eleito, é o primeiro a também se dá bem. Né? Todo mundo tem um julgamento, um pré-julgamento, não se aprofunda nas coisas. Então nós precisamos duvidar do nosso senso comum. E como Josué e Caleb conseguiu superar o senso comum daquela época. Qual era o senso comum? A gigante, a cidade fortificada, o pessoal lá não é de bobeira, estão acostumados a brigar direto. Nós saímos agora do Egito, não estamos acostumados à batalha, não estamos acostumados a guerrear. O cara lá já está acostumado, é gente forte pra caramba. E essa é a realidade que você enfrenta, não é verdade? Essa é a realidade. Eles estão mentindo? É realidade. Temos outro exemplo na palavra de Deus também, que foi Abraão. Abraão era um homem de idade avançada. Sara já tinha um ventre seco. Essa não é a realidade? Por isso que Romanos 4 vai dizer que Abraão crendo contra a esperança. Porque a esperança não tinha, mas ele creu contra a esperança. E Deus nos chama para crer contra a esperança. Você olha para uma situação, você não vê esperança, e você crê contra a esperança. Porque não existe esperança. Mas você crê por aquele que falou. Você crê porque você conhece o caráter de Deus. Você crê porque você sabe que Deus é o Senhor da história. Você crê porque você crê na providência de Deus. E como eles conseguiram? Primeira coisa que eu vejo, primeira atitude que eu vejo entre Josué e Caleb é que eles falaram do que estava cheio nos seus corações. Josué e Caleb não quis fazer média. Josué e Caleb não quis mostrar que puxar a sardinha para o lado de Moisés. Josué e Caleb realmente acreditavam que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. Eles falaram que a boca estava cheia. Eles agasalharam o que saiu da boca de Deus. Olha o versículo 2 comigo do capítulo 13. Olha lá. Envia homens. Olha Moisés, o Senhor dizendo a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Aqui já está implícita a promessa, já está, sabe, maquiada aqui a promessa. O que ele está dizendo? Manda espia que eu hei, para olhar a terra que eu hei de dar a Israel. Josué e Caleb perceberam isso. Deus já havia dito que iria fazer. Ele ia usar os traços, né, naturais. Eles tinham que olhar, eles tinham que observar, eles teriam que lutar, eles teriam que arar a terra. Mas era dele já. E é isso que Deus muitas vezes quer que nós percebamos nas entrelinhas da nossa vida, daquilo que Ele fala comigo e com você, além da realidade. Às vezes eu e você somos assaltados por tribulações inesperadas, mas são as entrelinhas que nos fazem perseverar, porque a gente sabe, eu passo pela batalha, mas o Deus está comigo, Ele está comigo, e eu posso ir na fornalha, Ele é o quarto homem lá dentro comigo, e eu vou sair inabalável, eu vou sair fortalecido, glória a Deus, porque eu não estou olhando a realidade somente, eu estou vendo a realidade é essa, mas eu sou chamado para crer além da realidade. E Josué e Caleb perceberam isso. Eu hei de dar aos filhos de Israel. E é por isso que o Senhor questiona os discípulos quando eles duvidam do momento que ele está no barco, na popa, né? E a tempestade de vento começa. E eles: não te importa que pereçamos. Se você ler o princípio do texto,
ele vai dizer: passemos a outra margem. O que Jesus está falando? Nós vamos chegar lá. E eles tinham que crer numa coisa, na promessa de Jesus. Jesus disse: passemos a outra margem, independente da tempestade que eles sofreriam ali no meio, por causa do irmão que lançava uma brisa, e essa brisa o mar da Galileia, né, que é o lago de Tiberiades, perdão, agora eu esqueci, Tiberiades. Ele ficava entre as montanhas, então o vento batia, né, aquela coisa toda, e surgia esse fenômeno das águas. O vento forte. O que acontece? Passemos ao outro lado. Já estava implícita a vitória. A chegada era certa. A mesma coisa acontece aqui. Eu hei de dar aos filhos de Israel. A palavra do Senhor diz que todas as promessas têm em Cristo sim, um amém. Se Ele prometeu, se Ele garantiu, meu irmão, não duvide, porque os olhos naturais estão dizendo que a realidade é contrária na sua vida. Não duvide porque você está vendo as coisas difíceis, porque um filho caiu doente, porque não está vendendo, porque isso, porque aquilo, porque o patrão está pensando em te mandar embora. Não duvide, porque Deus sabe que muitos de nós vivemos muito na nossa zona de conforto, e Deus quer trabalhar em nós. Deus quer trabalhar na gente, Ele quer mudar muitas coisas, mas nós ficamos agarrados, nós muitas vezes somos temerosos para mudar. E muitas vezes são as situações difíceis que surgem na nossa vida que faz com que a gente se mova. É um ditado que diz que quando a água bate, quem não sabe nadar, quando a água bate no peito, rapidinho aprende. É isso? Então nós precisamos aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Deus tem uma obra na minha vida, Deus tem uma obra na sua vida, e Ele vai levar essa obra até o final. Aleluia. E o Senhor não é como, né? Pessoas que começam a fazer as coisas e não terminam. Ele começa e termina. Ele não é homem, não termina. Por isso que nosso coração deve ser alimentado com as sementes da confiança, porque naturalmente o nosso coração vê derrota em tudo. Não é, Verena? Está muito bem o dia, mas basta uma notícia, a gente já fica abatido, desestimulado, desesperançoso. Lá em Mateus capítulo 15, versos 19 e 20, diz que do coração procede de adultérios, procede de tudo que é ruim. Coração. Nessa época aqui, né, não se trabalhava, não se sabia que a sede das emoções era o cérebro, para eles era o coração, porque a parte abdominal e o coração são os primeiros órgãos que sentem, né, as emoções. A cardíaca, o friozinho na barriga, eles são as partes que são afetadas nas emoções. Então, para os antigos, a sede das emoções era o coração, só que hoje a ciência descobriu que é o cérebro, né? E aí a gente sabe que temos que filtrar, temos que gerenciar. Existe uma coisa que você tem que aprender. Tem muita gente que gerencia empresa, tem muita gente que gerencia grandes indústrias, mas tem uma dificuldade tremenda de gerenciar o seu mundo interior. Gente que não consegue, sabe, administrar os pensamentos mais vils. Gente que não consegue muitas vezes administrar um pensamento derrotista. Gente que não consegue olhar as entrelinhas daquilo que Deus está falando, porque a sua mente está aprisionada. E a maior gerência que nós temos que ter é a gerência de nós mesmos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: o homem que domina a si mesmo vale mais do que aquele que conquista uma cidade. Porque o mundo mais difícil de ser conquistado é o nosso, o interior. Esse é uma guerra. Por isso que eu sempre digo para vocês: seu maior inimigo não é o diabo, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Seu maior inimigo não é o externo, seu maior inimigo é você mesmo. É você que se limita, é você que coloca as suas barreiras, é você que se minimiza. É você.
como um todo bom ser humano, precisamos dos nossos bodes expiatórios para sacrificar no altar. A culpa é dele, a culpa é daquele, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é sua. Porque não está sabendo lidar com isso. A segunda coisa que Josué e Caleb faz, que serve de modelo para mim e para você, já falei até um pouquinho no princípio, não retrocederam em meio à opinião pública. Eles não mudaram sua confissão, mesmo sendo minoria. Olha o versículo 30 comigo, o que ele diz? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sabe o que eu observo aqui? É que quando a gente tem a palavra de Deus dentro do nosso coração, quando Ele falou conosco, quando nós estamos firmados no alicerce da palavra de Deus, nós podemos lutar contra o mundo e vamos prevalecer. Porque o poder já está inerente à palavra. Aqueles espias, eles estavam olhando para a realidade, a imaginação deles já não existia mais, eles não conseguiam contemplar um Deus bondoso, eles não conseguiam contemplar, sabe, um Deus que era poderoso para mudar toda aquela história, um Deus que é majestoso, um Deus que tem poder para tudo. Eles não conseguiam ver esse Deus. E às vezes eu escuto pessoas dizendo: se eu visse como aquele pessoal lá viu uma água sair do meio da rocha e durante 40 anos ter maná todo dia, aí eu queria. Mas eles viram maná cair todos os dias, eles viram a sarça ardente à noite, eles viram maravilhas de Deus e não creram. Você sabe por quê? Quantos morreram na incredulidade lá? Você sabe por quê? Teve que entrar outra geração, porque a outra passou. Você sabe por quê? Ou não? Por quê, meu irmão? Somente o Espírito de Deus pode te revelar quem é Jesus. Quando Jesus perguntou: quem dizes que é Jesus? Ele é profeta, ele é isso, ele é aquilo. Pedro se levantou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim: não foste carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai está no céu. Só a revelação de Jesus. Jesus certa vez disse assim: Tomé, diga-me, você está crendo porque você está vendo? Bem-aventurado aqueles que não verão, vocês viram, mas crerão. Glória a Deus. Amém? Por isso que eu gosto de milagre, acho milagre coisa maravilhosa, quero experimentar todo dia, mas milagre não converte ninguém. Eu já tive gente dentro dessa igreja que foi curado de câncer e um ano depois estava no candomblé. Curado. Porque se o Espírito Santo não fizer a obra, ele não tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, Jesus pode aparecer na sua frente e você vai dar uma desculpa como os gnósticos deram naquela época. É o Espírito dele, é um fantasma. Racionalizaremos, justificaremos, traremos respostas, porque só o Espírito Santo pode gerar essa fé, essa convicção, essa intimidade com Deus. Só Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele, se eu for, Ele não vem, porque Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que é uma tolice, né?
pastores ficar em cima da ovelha, ficar querendo cercear a vida dos outros, é pecado, é isso. Sabe por quê? Porque quem é selado pelo Espírito Santo tem Deus o dia inteiro com ele. Ele está fazendo o que tiver que fazer, mas o Espírito Santo está ali com ele. Ele tem a consciência da presença de Deus, porque está ali. É o Espírito dizendo: eu estou aqui o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. Você consegue? Você consegue esquecer de Deus? Quem tem Espírito Santo não consegue esquecer de Deus. Quem tem Espírito Santo sente saudade de Deus. Você já sentiu saudade de Deus? Às vezes eu estou, Senhor, eu estou com uma saudade do Senhor. Eu estou precisando orar. Eu estou precisando entrar no quarto. Eu estou precisando chorar contigo. Eu estou precisando ler a tua palavra. Eu estou com saudade do Senhor. Parece que o Espírito Santo... Ah, pastor, mas isso é lei, tem que fazer. Quer chamar de legalismo? Chame. 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Não sei, se quer chamar de lei, legalismo, chame. A oração para o cristão, essa intimidade com Deus é tão lei quanto você tem que comer 2 vezes ao dia. Né? Ou tomar 2 banhos por dia também. Todo dia, muda esse hábito, coisa chata, ficar tendo que tomar banho todo dia, né? Comer 3 vezes por dia, toda chata, muda isso aí, pô. É lei agora. Pegar livro, tem todo dia ficar comendo, escovando dente, escovar dente. Pentear cabelo, todo dia pentear cabelo. É lei, né? É lei. Uma oração para o cristão é lei desse jeito. Tem que ficar toda hora respirando, coisa chata. Né? Nossa, gente. Fica toda hora respirando, parece que aquela coisa chata. Vida com Deus, disciplina espiritual com Deus, oração, palavra, isso é lei, você já fez isso, porque se você não fizer, tu morre. Amém. Tu pode estar na igreja todo domingo, mas teu coração está longe. Porque o que faz uma pessoa ficar firme no Senhor, e cheia da presença, e cheia da intimidade, e não seguir o senso comum, e não ser a Maria vai com as outras, é ter passado a semana inteira no seu quartinho de oração. É ter obedecido aquilo que ele diz. Olha, não é em Gerazinho, não é em lugar nenhum que vocês vão me encontrar, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Você quer falar comigo, entra no seu quarto, fecha o quarto e fala em secreto com teu pai, que teu pai que te ouve em secreto te recompensará. É no quartinho. Esse quartinho pode ser o cantinho da cozinha, pode ser o porão, pode ser a laje, tem um quartinho, tem um lugarzinho. Aí quando tu vem aqui, o louvor é ministrado, o teu coração, o Espírito faz assim, você já entende a presença dele, te encharca. A palavra é pregada e parece Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Porque você teve a tua intimidade com Deus durante a semana. Tem muita gente que conhece Deus, mas só de notícia dos outros. Como se fosse Dilma Rousseff. Eu conheço a Dilma Rousseff, você não conhece? Eu ouço falar dela, vejo notícias sobre ela, todo mundo fala sobre ela, mas eu não tenho intimidade com ela. Tem gente que não quer estar com Deus assim, sem intimidade. Conhece Deus nas notícias, nos jornais, mas aquela amizade já não sente mais saudade do Senhor. Já não tem mais saudade de Deus, já não tem saudade, só adora Deus se tiver todo mundo assim, aleluia, glória a Deus, mas na intimidade da sua vida particular não dá um glória a Deus. Não entra no seu quartinho e diz, Senhor, entre mim e o Senhor, nós dois aqui, sem ninguém ver, sem aplausos, porque da glória a Deus no meio da multidão, a gente leva até o rosto, mas da glória a Deus na intimidade do seu quarto, sem ninguém estar vendo, ali prova se você realmente tem intimidade com Deus. Daniel foi proibido de orar, ele disse, eu vou orar, porque eu não consigo ficar sem a presença de Deus na minha vida.
eu for continuar orando, é ruim tirar Deus de mim. Eles podem até me matar, mas uma coisa eu sei, se eles me matarem vai ser melhor, porque eu vou estar colado com Ele. É saudade de Deus. A gente ouve muitas vozes durante a semana. É apelo para isso, é apelo para aquilo. 5 horas em frente ao computador, são 3 horas vendo novela. É isso. Que saudades você tem de Deus? Que intimidade você tem com Deus? Jó achava também que era um adorador em espírito e verdade. Mas depois do que ele passou, ele disse assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar com o Senhor. Tem muita gente que vai se ouvir falar, notícia de jornal. Eles tinham uma intimidade tão grande com esse Deus. Eles ouviram a voz de Deus, eles sabiam que Moisés tinha sido um instrumento escolhido de Deus e que a palavra que Moisés trouxe era a palavra de Deus para a vida deles. E eles, tiveram isso corroborado lá em Tessalonicenses 3, que disse: vocês ouviram, Paulo disse, vocês ouviram essa palavra como de fato é, não palavra de homem, mas palavra de Deus. Porque tanto quem fala quanto quem ouve, que está com intimidade com Deus, sabe quando a palavra é do Senhor e quando a palavra é do homem. Sabe? Tem discernimento. E Josué e Caleb tiveram discernimento para entender que Deus falou pela boca de Moisés: eis que darei essa terra a vocês. Eu vou dar essa terra para vocês, de vocês. E você sabe o que impede da gente conquistar aquilo que Deus tem prometido para nós? A nossa credulidade. Jesus, com todo aquele poder que Ele fez maravilhas, Ele chegou na sua terra e a palavra de Deus diz que Ele não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé é essa, pastor? É fé, pensamento positivo? Não. É você olhar para o seu objeto de fé, que é o Senhor, e dizer: Deus, tu estava lá, mas o Senhor veio e vestiu a pele do ser humano, Jesus. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Aquele que me vê é o Pai. Então eu vou olhar para Jesus, porque eu vendo Jesus, eu vejo o Pai. E o que aquele homem falou, aquele filho do homem, e eu creio que tu morreu por mim, e eu creio que tu és quem tu dizes ser. Por isso eu sei que o que eu estou passando, Deus amado, é prova. Deus amado, eu sei que eu estou passando, tu permitiu, e eu sei que na hora certa o Senhor vai retirar essa luta. Eu sei que na hora que o Senhor achar, ó Deus amado, que chegou o momento, o Senhor vai operar. Amém. Glória a Deus. É o tempo do Senhor. Aleluia. Nos debatemos, fazemos biquinho contra Deus, nos revoltamos, brigamos com o Senhor, e nos debatemos, queremos tirar aquilo que nos está aprendendo, até chegar lá na frente e dizer: Senhor, continua estudando. Deus não se comove com os nossos inimigos, porque o Senhor sabe que o plano que Ele tem para nossas vidas é muito maior do que aquilo que a gente orou, do que a gente pensou, do que a gente imaginou. Mas isso é pelo olho da fé, pela capacidade magética, a capacidade de imaginar, de contemplar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Josué e Caleb conseguiram fazer isso. Abraão não conseguiu fazer isso. Paulo conseguiu fazer isso. Muitos cristãos têm conseguido fazer isso hoje. E Deus te convida
a voltar aos primeiros caminhos e fazer isso. Terceira coisa que eu vejo que Josué e Caleb entenderam de Deus foi a sua soberania, o seu poder, a grandiosidade do seu Deus. Terceiro, entenderam que se Deus é por nós, não simples, a gente repete isso, mas é profundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a minha pergunta é, você tem certeza que Deus é por você? Você está em condições de dizer Deus é por mim? Por que você diz isso? Por que você tem essa convicção de que Deus é por você? Você não sabe? Quem sabe? Por que você tem a convicção que Deus é por você? Ele te deu uma garantia. E quem tem isso aí sabe que tem. Isso é igual um santo. Quem tem o Espírito Santo? Quem já foi selado com o Espírito? A palavra de Deus diz que Ele é o penhor, a garantia, até os resgates do Senhor. Quem experimentou o novo nascimento aqui? Pode levantar. Eu experimentei o novo nascimento. Amém. Passou por isso, sabe que passou. É o ato da justificação. Quando Deus te declara justo, não que a gente seja justo, que a gente não é, mas Ele te declara justo. Quem tem esse Espírito Santo, que conseguiu ver, você já mudou de canal, sei lá, de qualquer canal aí para outro, você vê que é uma mudança, do cenário, o que aconteceu hoje? Recebemos o seu Espírito, uma alegria nos invadiu, uma convicção da existência de Deus, sabe? E Deus tão bom no princípio, sabe? Ele sabe que nós somos bebezinhos e Ele começa a fazer milagres, a gente vê milagres, Ele é a resposta de oração rápido, e Deus trata assim, bebê é tratado assim, toma dedinho, limpa rapidinho. Só que depois que a criança vai crescendo, você, não, peraí, vai lá e pega o teu sapato, deixou largado, guardado. Aleluia, Ele está à frente da nossa batalha, amado. Eu já falou com você desde o princípio. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Regina, tá aqui? Vem cá, meu irmão, por favor, em nome de Jesus. Cadê a Regina do Zé? Tá aí? Irmã Sheila, vem cá à frente, por favor. Auxílio.